Vamos lá. Exercício 27.35. Um fio longo que transporta uma corrente de 4,5 A faz duas dobras de 90 graus, como indica a figura. A parte dobrada do fio atravessa um campo magnético uniforme de 0,240 Tesla, orientado como indica a figura, e confinado a uma região limitada no espaço. Determine o módulo, a direção e o sentido da força que o campo magnético exerce sobre o fio. Então, aqui é o seguinte, a gente tem uma região, tá, limitada aqui nessa figura, tá certo? Onde você tem um campo magnético. O campo magnético está saindo do papel. A corrente elétrica entra por esse lado aqui, ó. Ela entra, faz isso aqui, passa agora na horizontal e sai. Então, a corrente ela só vai sofrer influência do campo magnético quando ela estiver nessa região, tá certo? Então, vamos lá. Exercício 27.35, tá certo? O fio, vamos fazer o desenho aqui do fio aqui, ó. Aqui, assim, tá certo? Eu quero saber qual que é o sentido da força magnética em cada trecho do fio, tudo bem? Olha só, nesse trecho aqui, ó, a gente tem um trecho, todo esse trecho na horizontal, ele mede 60 centímetros, tá certo? E a corrente está entrando. Para onde que a gente vai ter uma força sobre esse fio, tá? Com a corrente saindo, tá? Como que vai ficar o sentido da força? Vamos lá. Aplicando a regra da mão direita, somente na parte horizontal. Tudo bem? Eu estou pensando como se o fio fosse em linha reta, tá certo? Porque esse fio aqui vai sofrer uma força que vai ser igual a esse fio aqui. Já esse aqui vai ter uma força também, perpendicular a essas duas, tá? Então, pensando no fio como se ele fosse em linha reta, eu faço uma vez só, porque aqui eu vou ter que fazer a força para esse fio, a força para esse fio, e depois somar essas duas forças, tá? Então, vamos lá. Corrente para a direita, campo saindo, força para baixo. Então, ele vai sofrer uma força magnética para baixo. Vou chamar de 1 aqui. Depois, esse fio aqui agora, ó, corrente, campo, força para lá. Então, a força aqui, força magnética. Eu vou chamar aqui de vertical e esse aqui de horizontal. Ó, esse aqui tem um valor, porque tem um comprimento, vai ter um valor de força. Para esse aqui vai ter um valor de força para baixo. As duas forças magnéticas para baixo vão estar na vertical e para baixo, então eu vou poder somar. Então eu vou fazer uma coisa só. Então a força magnética na horizontal. Quanto que vai ser? Como que é a equação mesmo? Vamos lembrar aqui a equação. Força magnética é igual a corrente, o comprimento do fio, B, seno de θ. No caso aqui, o ângulo é entre a corrente e o campo. A corrente e o campo eles têm um ângulo de 90 graus. Então, o seno vai ser 1, tá certo? Não vou nem colocar aqui, então. Então, a força magnética na horizontal vai ser o que? A corrente, que é de 4,5 vezes o comprimento do fio, que é de 60 centímetros, passei para metro, o valor do campo, tudo bem? Essa força magnética na horizontal vai ser igual a 0,648 newtons. Beleza, achamos a primeira. A segunda, então, força magnética na vertical. Corrente, comprimento do fio. Agora, o comprimento na vertical é nesse trecho aqui, ó, pela figura, 30 centímetros, tudo bem? Então, 0,3 vezes o campo magnético, 240. A força magnética na vertical vai ser igual a 0,324. Então, a gente tem duas forças agora, e ele quer saber, ó, cadê? Determina o módulo, a direção e o sentido da força magnética que atua no fio. Então, o módulo aqui, como que a gente vai fazer o módulo? Eu tenho uma componente na vertical e uma na horizontal. Isso aqui é física 1, né? Ó, eu tenho que achar a força magnética resultante. Então, a força magnética resultante, como que vai ficar?
a força resultante vai ser igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, raiz quadrada de tudo isso. Então, a força resultante magnética, né, vou colocar um Mzinho aqui, ó, vai ser igual a, deixa eu fazer essa conta. Vamos lá, essa conta então vai ser igual a 0,724 newtons. Beleza, achamos o módulo. Quando ele fala em direção e sentido, você calcula o ângulo, tá? Você calculando o ângulo, você já resolve boa parte do seu problema. Então vamos lá. A gente vai calcular o ângulo achando a tangente, certo? A tangente de θ. Que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer então vai ficar o trecho que está na horizontal, que vai ser a força magnética na horizontal sobre a força magnética na vertical, certo? Então vai ser 0,648, quanto que deu lá? 0,324. Então a gente vai achar um ângulo de 63,4 graus, tá certo? Joinha?